Bom, eu vou começar hoje falando do ministro da Justiça, porque ele deu uma entrevista à Veja e deu um susto no pessoal da CPI, porque ele disse à Veja que está disposto a recolher, oferecer as investigações da Polícia Federal para a CPI, né? Que está apurando, está correndo atrás dos ladrões, dos bandidos, dos corruptos, que eles praticam um assalto muito mais grave que assaltante de banco. Como eu disse aqui, eles pegam dinheiro do contribuinte, né, que é distribuído sem muito controle por causa da emergência, e estão deixando gente que precisa de ajuda nos hospitais na mão, porque sumiu o hospital de campanha, sumiu o instrumento, sumiu o respirador e por aí vai, né? Ele disse que está disposto a juntar e fornecer. Mas o pessoal está... Aí o Renan Calheiros disse que ele tem que ser ouvido, porque, afinal, ele está politizando a Polícia Federal. Como assim? Como assim? Não pode. Não traga a investigação para cá. A gente não quer saber de investigação sobre dinheiro de corrupção na Covid. Não queremos. Meu Deus, né? E numa entrevista para o Correio Brasiliense, anterior à entrevista da Veja, ele foi brilhante na questão das armas. Aí perguntaram para ele, né? Como você sabe, o pessoal aí tem gente que não quer saber de se defender, né? Eles não querem se defender. Aí a pergunta foi: existe muita polêmica em relação à população se armar cada vez mais. Isso não o incomoda? Eu não sei por que tem polêmica. Se fizeram um referendo perguntando para a população e deu 65%, 66% de sim às armas, né? Mas, enfim, aí ele responde: sou totalmente a favor de o cidadão de bem poder ter o direito de ter uma arma de fogo em casa. Que é algo mais direto que isso. Mas aí retrucam. Com ou sem estatística, o Brasil é um país violento. Se a população tem mais acesso às armas, isso vai diminuir a violência? Sabe o que ele responde? Vai dar segurança para a vítima. O país é violento não por causa da vítima. Na mosca, né? Aí eu estava pensando, ele é o terceiro ministro da Justiça que chega lá. O primeiro ministro da Justiça não estava afinado com o presidente, nem era um ministro ativo. O segundo ministro da Justiça estava afinado com o presidente, mas era pouco ativo. Agora nós temos Anderson Torres, um ministro que a gente vê pelas entrevistas, que está afinado com o presidente e que é ativo. Bom, vamos em frente. Pois é, tem outra do senador Renan Calheiros, relator da CPI, da Covid. O ex-presidente Lula chegou a Brasília hoje à tarde. Claro que não veio em avião de carreira. Deve ter uma frota de aviões aí. E aí Renan Calheiros fez uma declaração dizendo que não vai receber Lula, ao contrário do que estavam anunciando, porque ele tem que manter a imparcialidade. Eu ouvi até uma notícia dizendo que ele não poderia falar nem com Lula, nem com Bolsonaro. Ora, com Bolsonaro ele não pode falar, porque o objetivo da CPI é investigar Bolsonaro. Mas não é investigar Lula. Então ele pode falar com Lula. Lula não tem nada a ver com a CPI. Lula não distribuiu oxigênio, não distribuiu dinheiro para os hospitais estaduais e municipais, não distribuiu vacina, né? Então ele pode falar com Lula. Agora, se ele acha que falar com Lula ele vai perder a imparcialidade, então é porque na cabeça dele o objetivo da CPI é outro. Porque Lula é candidato à eleição do ano que vem. Então é nessa condição que ele não quer falar. Ele está dizendo, então, que a CPI tem a ver com a eleição do ano que vem. Interessante esse ato falho cometido pelo relator da CPI. Bom,
Mais uma do Supremo, né? Eu vejo que o ministro Lewandowski está ameaçando aí numa decisão sobre o Rio de Janeiro que não pode alterar a precedência das vacinas, porque estavam vacinando os professores e o pessoal da segurança pública, né? Aproveitando vacina que está parada lá. Aí ele mandou dizer que não pode, que quem não der a segunda dose, para quem já recebeu a primeira, claro, né? Que vai ser punido por ato de improbidade. Espera aí. Qual é o normal? Você deu a vacina para as pessoas, já estão meio imunizadas, né? Então é preferível, vacina que está sobrando, dá para quem não recebeu nada ainda, né? Porque vai chegar, a segunda dose vai chegar, né? Mas, enfim, o ministro do Supremo continua, né, administrando coisas do Poder Executivo. Por causa disso e por tantas outras, né, a prisão do deputado federal, a ordem de abrir uma CPI lá no Senado, né, está havendo uma reação no Congresso que, por exemplo, a Gazeta do Povo de Curitiba relata direitinho todos os projetos que estão lá para evitar esse ativismo judicial, que é uma coisa que está saltando a olhos vistos. O meu artigo dessa semana trata disso. E eu diria para vocês, né, quando eu vejo assim, o ministro Supremo dando ordens, eu fico lembrando do George Orwell, algum personagem de 1984. Ou será que seria personagem do Mágico de Oz? Bom, vamos em frente. Gente, interessante, eu descobri que em Serrana, São Paulo, Serrana fica perto de Ribeirão Preto. Já foi feito um teste com a Coronavac, vacinando a população toda da cidade. Começou no dia 17 de fevereiro, terminou em 11 de abril. Foram vacinados todos, ou quase todos, 95,7% da população acima de 18 anos de idade. 27.160 pessoas vacinadas com as 2 doses. Isso dá 60% da população. E agora vão esperar, né, para saber os resultados, porque, como todos nós sabemos, as vacinas são experimentais. A gente não sabe o resultado, né? E vai ser muito interessante. A partir de agora, desse mês, começa a observação. Todo mundo está cadastrado, todos os registros, vai ver o que acontece. O município já sofreu com a Covid, né? Foi atingido pela Covid, né? Normalmente, digamos assim. E agora é esse teste. No Paraná, estão fazendo um outro teste, lá em Palotina, teste nas escolas. Começaram a reabrir presencialmente e gradualmente em fevereiro. Em abril já estava meio a meio. Agora em maio vai ser 100%. Já pega uma escola como piloto, né, para ver. Aconteceu já que 10 alunos e 7 professores pegaram Covid, né, isso durante esse tempo. Mas agora 100%, com os cuidados necessários, mas 100%, para ver o que acontece. Interessante também. E por fim, minha gente, parabéns, ó brasileiros. Nós somos demais. Olha só o resultado da balança comercial de abril, recorde de toda a história para um mês. Não é para o mês de abril, não, para um mês. 10 bilhões 349 milhões de dólares de superávit. Ou seja, em que as nossas exportações superaram as importações em mais de 10 bilhões de dólares. Exportamos 26 bilhões 481 milhões e compramos muito. 16 bilhões 132 milhões, o que mostra a atividade econômica do país.
compramos fertilizantes defensivos, material agropecuário em primeiro lugar, né? E também produtos elaborados que nós não fabricamos aqui. E vendemos, né? Vendemos soja, algodão, café, olha aí o agronegócio, carregando o país. Ferro, né? e petróleo. E com bons preços, os preços cresceram só neste ano mais de 14%, 14,6%. Principal comprador a China, a despeito de toda essa narrativa aí de coluninha social, né, de tentar fazer com que os chineses façam punição, aí, retaliação contra as autoridades brasileiras. Não dá para fazer. Eles precisam dos nossos produtos, né? Então, o pessoal aí que torce contra, o pessoal que está dentro da bolha, deve estar furioso contra os brasileiros, como ficaram furiosos com as manifestações de 1º de maio, né? Ficam bravos contra vocês. De Brasília, Alexandre Garcia.